é só Ele que liberta, é só Ele que restaura, é só Ele que muda o homem, é só Ele que dá a paz que o homem necessita nessa terra, em nome de Jesus. Queridos e meus amados irmãos, esse texto a qual nós acabamos de ler é um texto bem conhecido, a qual Pedro e João, eles sobem ao templo, à casa do Senhor, e um só propósito. Qual era o propósito de Pedro e João? O propósito de ele ir ao templo do Senhor era para ele estar conectado com o céu, é para ele estar conectado com Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, irmão, que no mesmo tempo que ele estava indo à casa do Senhor para orar, a Bíblia diz, irmão, que ele agora enxerga, aleluia, ali um coxo que desde criança, desde pequeno, era botado na porta do templo do Senhor. Aquele homem, ele vivia de esmola. Todo dia tinha um povo que levava aquele homem até a porta do templo do Senhor, e naquele momento aquele homem ficava mendigando pão, aquele homem ficava mendigando coisa para quem entrava dentro do templo. Sabe por quê, irmão? A pior coisa, aleluia, que tem é a pessoa depender de algo, de alguém. A pior coisa que tem, aleluia, é de um homem, aleluia, é de uma pessoa depender de outra pessoa, aleluia, para se alimentar e para sobreviver. Sabe o que eu aprendo nessa passagem, irmão? Porque tem muita gente na terra, tem muita gente na casa do Senhor, que a dependência da felicidade dele está na dependência de outra pessoa. Tem muita gente que está na casa de Deus, mas ele está na dependência ainda do dinheiro. Tem muita gente que está na casa de Deus, mas vive dependendo das coisas dessa terra. O servo de Deus, o cristão, a única coisa que ele tem que depender é da dependência de Deus, é da dependência de Jesus Cristo de Nazaré. Você sabe por quê? Que hoje em dia tem muita gente que está na casa do Senhor e anda frustrado, e anda decepcionado, e anda de cabeça baixa, porque a confiança dele não está em Deus, a dependência dele não está em Deus, a dependência dele não está no céu, a dependência dele está nessa terra, a dependência dele está nas coisas dessa terra. E toda vez que a nossa dependência ela estiver nas coisas dessa terra, nós vamos se frustrar. Toda vez que a nossa dependência estiver, aleluia, sobre essa terra, nós vamos ficar decepcionados, porque o que vem dessa terra, ela frustra o homem. O que vem dessa terra, ela deixa o homem entristecido, mas o que vem do céu, ela levanta o homem. Mas o que vem do céu ergue o homem, mas o que vem do céu dá força para o homem. A Bíblia diz, irmão, que todo dia esse homem estava na porta. Se todo dia ele estava na porta, todo dia ele recebia esmola, mas todo dia ele estava do mesmo jeito. Todo dia tinha esmola, mas todo dia estava na mesma situação. Todo dia ele ganhava dinheiro, mas todo dia estava naquela situação. Ele ganhava algo daquelas pessoas, mas não saía do lugar. Sabe por quê, irmão? Porque o que vem da terra não muda o homem. O que muda o homem vem do céu. O que vem da terra não transforma o homem. O que transforma o homem, aquele que vem do céu. O que muda o homem, aquele que vem do céu. E só uma pessoa que pode mudar o homem. E só uma pessoa que pode restaurar o homem. E só uma pessoa que pode mudar a história. Quem é? É Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo pode mudar o homem. Jesus Cristo pode transformar o homem. Jesus Cristo pode quebrar a cadeia. Jesus Cristo pode libertar. Jesus Cristo pode restaurar. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Se a tua confiança estiver em Jesus Cristo, se Jesus Cristo, aleluia, estiver em primeiro lugar na minha vida e na tua vida, Jesus vai mudar minha vida. Jesus vai mudar a tua vida. Jesus vai restaurar a tua casa. Jesus vai libertar a tua casa. Jesus vai quebrar a cadeia. Jesus vai quebrar cadeado. Jesus vai restaurar. Jesus vai libertar. Sabe por quê, irmão? Porque aonde Jesus ele entra, ele quebra a cadeia. Aonde Jesus ele entra, ele restaura.
Jesus entra em muda história. Aonde Jesus entra, ele prega uma nova história. Eu quero te dizer algo da parte de Deus e quero profetizar sobre a tua vida. Que Jesus vai entrar na tua casa. Que Jesus vai entrar na vida do teu filho. Que Jesus vai restaurar teu casamento. Jesus vai quebrar aquele coração duro. Jesus vai quebrar aquele que não quer saber dele. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus é experiente na vida daqueles que não quer saber dele. Jesus, ele prepara, aleluia, ele prepara uma ocasião para aquele que não quer saber dele chegar até os pés dele. Você se lembra de Jairo? Jairo, aleluia, era um príncipe da sacerdote, príncipe da sinagoga. Jairo era um homem importante, Jairo era um homem de alto grau. Jairo não queria baixar a cabeça para Jesus. Jairo, aleluia, não queria ir atrás de Jesus. Só que Jesus, ele sabe trabalhar. Jesus permite uma enfermidade na filha do Jairo. Agora aquele homem que se achava grande, agora aquele homem que se achava autoridade, agora ele tem que descer do salto. Agora ele tem que tirar o orgulho. Agora ele tem que tirar o eu. Aquele homem que tinha um cargo de alta autoridade, agora ele tem que esquecer o cargo. Agora ele tem que esquecer a autoridade e tem que reconhecer que depende de Jesus Cristo de Nazaré. Agora ele tem que reconhecer que precisa de ajuda de Jesus Cristo de Nazaré. Agora Jairo sai, aleluia, da sua posição e vai até atrás de Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus, ele sabe trabalhar, irmão. Pode ser o homem mais duro, pode ser a mulher mais dura, pode ser a mulher que não quer saber de Jesus, pode ser o homem que não quer saber de Jesus, mas quando chega perto de Jesus, tem que se quebrar todo, tem que se prostrar todo, tem que se render a Jesus todo. Jairo chega até Jesus e agora aquele homem de autoridade, aquele homem que é príncipe, ele se prostra diante de Jesus. Sabe por quê? Porque só tem um príncipe, porque só tem um rei dos reis. E quem é? É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória, ele é digno de todo louvor, porque todas as coisas são para ele. Talvez esta noite, aleluia, tem alguém da tua casa que não quer saber de Cristo, tem alguém da tua casa que não quer saber do Deus Todo-Poderoso, mas eu quero profetizar sobre a tua vida que Jesus vai pegar ele, que Jesus vai quebrar ele, que Jesus vai trazer para a presença dele, que Jesus vai levantar, Jesus vai restaurar, Jesus vai quebrar a cadeia, Jesus vai libertar, Jesus vai fazer pregador da palavra, Jesus vai fazer missionário da palavra, e o nome dele vai ser glorificado. Glória! Aleluia, aleluia! Glória a Deus! Glória! É verdade! Irmão, o nosso Jesus, ele não gosta de causa fácil. Glória a Deus! O nosso Jesus, ele não gosta de entrar em luta fácil. Você já prestou atenção que Jesus só entra na luta aquela que não está no nosso alcance? Mas a luta que está no nosso alcance, Jesus não entra, porque Jesus olha para a situação e diz: não, aí está fácil demais, deixa complicar mais. Você se lembra de Lázaro? Ele deixou Lázaro, aleluia, 4 dias. Ele deixou Lázaro 4 dias dentro do sepulcro. Ele foi até Lázaro, porque aos olhos humanos era impossível Lázaro voltar novamente. Mas quando Jesus pisou a planta dos pés, o espírito da morte teve que sair e a vida teve que entrar, irmão. Sabe por quê? Porque sobre Jesus está o domínio da morte, está sob o domínio da vida. Por isso que o nosso Jesus é poderoso. Agora a Bíblia diz, irmão, que aquele homem estava na porta do templo. A vida dele não mudava, a vida dele não era transformada. Sabe por quê? Porque ainda Jesus não tinha entrado na vida dele. A única coisa que tinha entrado na vida dele só era esmola, só eram as coisas
atenção, que muita gente caça cada fonte para mudar e nada muda. Sabe por quê? Porque o homem que vai até Jesus, ele vai ter que morrer para o mundo e viver para Cristo. O homem que vai até Jesus, ele vai morrer para suas vontades e viver para Cristo. E muita gente não quer morrer para si, quer viver para si. Por isso que não muda. Mas nesta noite, aleluia, é noite, aleluia, de nós se entregar por inteiro na presença de Jesus. Porque esse ano de 2026 vai ser um ano poderoso na presença de Deus sobre a nossa vida. Esse ano de 2026 vai ser um ano de restauração espiritual sobre a nossa vida. E em nome do Senhor vai ser glorificado. Glória! Eu creio, Jesus. Agora a Bíblia diz, irmão, quero que você preste atenção. A Bíblia diz que agora Pedro e João, ele vai para a igreja orar. Mas no meio, quase entrando no templo, agora Deus vai usar Pedro e João. A Bíblia diz que aquele homem olha para Pedro e João e vai pedir algo. E Pedro fala: mas João, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Sabe o que, irmão? Eu só posso dar uma coisa se eu tiver. Se eu não tiver, não tem como eu dar, porque eu não tenho. E nesta noite eu te pergunto, responda para Deus: o que é que você tem para dar para alguém? Será se eu e você tem Jesus para dar? Glória. Será se eu e você tem a presença do Espírito Santo para dar para aquele que está necessitando? Será se eu e você carrega Jesus para liberar uma palavra profética na vida daquele que está escravo, na vida daquele que está nas trevas? Tem muita gente, aleluia, que fala assim: não olha para mim que eu não tenho nada a oferecer. Então não prega se não tem nada a oferecer. Porque nós temos algo a oferecer, assim. Quem é? É Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo de Nazaré que nós temos a oferecer. Nós não podemos ter dinheiro, nós não podemos ter recursos, aleluia, mas nós temos algo mais precioso do que prata e ouro, que é Jesus Cristo de Nazaré. Pedro olha para aquele homem que estava vivendo uma vida mentiu e fala para ele: não tem ouro e nem prata, em nome de Jesus, levanta e anda. Agora o detalhe não é isso, irmão. Sabe por que muita gente ainda não mudou de vida? Sabe por que muita gente ainda não foi transformada? Porque Pedro e João ofereceu Jesus para aquele homem que estava mendigando. Aquele homem aceitou Jesus. Você pode prestar atenção que depois que ele aceita Jesus, a Bíblia diz que Pedro pega pela mão e aquele homem se levanta. Sabe por quê? Porque ele aceitou Jesus entrar na vida dele. Sabe por que tem muita gente que não muda? Porque na hora, aleluia, de aceitar Jesus, não quer Jesus. Na hora que Jesus quer entrar na casa, ele não permite entrar. Na hora que Jesus quer operar, a pessoa não permite Jesus entrar. Você já viu aquela pessoa que sempre fala: não precisa ir para a igreja, a igreja é nós. É verdade. Eu conheço um homem que estava na presença de Deus, hoje se afastou. A boca dele é dizer que não precisa ir para a igreja, porque a igreja agora é ele. Sabe por que isso é desculpa? Porque quando nós vamos para Cristo, agora vai ser Cristo que vai dominar a nossa vontade. Quando nós vamos para Cristo, agora não é nós que mais manda em nós, agora é Cristo que manda em nós.
está no controle. Quando nós vamos para Cristo, o nosso eu, a nossa vontade, os nossos compromissos, ele vai morrer e agora vamos viver o compromisso com o céu de glória. Por isso que muita gente não quer ir até Jesus, sabe por quê? Porque quando chega até Jesus, Jesus vai falar: meu filho, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, tem que deixar aquilo, tem que perdoar, não pode carregar mágoa. E tem muita gente, irmão, que não quer liberar perdão. Tem muita gente, irmão, aleluia, que não quer gostar do outro, porque Jesus, ele fala em sua palavra: tem que amar o próximo como a ti mesmo. Aí tem muita gente que quando chega até Jesus, está na fila, mas quando Jesus chega para entrevistar, ele já começa a se afastar. Você se lembra que Jesus, aleluia, ele pregava, e a Bíblia diz que o povo olhou para Jesus e falou: quão duro é o ensinamento deste homem, não dá para seguir não, porque o ensinamento desse homem é dolorido. Ele quer mandar nós amar aquele que nos machucou, ele quer mandar nós perdoar. Não, eu vou deixar esse Jesus. Jesus, não dá para me te seguir não, porque teu ensino é duro. Aí Jesus olha também para o seu discípulo e fala: vocês também querem ir? Pode ir, vocês têm total de liberdade, eu não vou te amarrar aqui não, a decisão é de vocês. Se vocês quiserem deixar, pode ir. Aí Pedro se levanta e fala: Senhor, para onde é que eu vou? É só tu que tem a palavra da vida eterna, é só o Senhor que tem a palavra de esperança. Senhor, é só o Senhor que tem a salvação. Senhor, é só o Senhor que liberta. Para onde é que eu for? Porque se eu for para o mundo, eu vou ser escravizado. Se eu for para o mundo, eu vou ser pisado. Eu prefiro ficar contigo, Jesus. Sabe por quê? Porque até a tua disciplina é melhor para nós, porque até teu confronto é melhor para nós. Aleluia. Então a Bíblia diz, irmão, que depois que Pedro e João liberou a palavra, Jesus na vida daquele homem, aquele homem se levantou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? A vida daquele homem mudou porque ele permitiu Jesus entrar. E quando Jesus entrou, teve cura. E quando Jesus entrou, teve milagre. Glória a Deus. E quando Jesus entrou, teve mudança de vida. Porque Jesus, ele não entra para bagunçar, Jesus entra para restaurar. Jesus, ele entra para quebrar cadeia. Talvez essa noite você está aqui, talvez essa noite você está liberto, mas a tua família não está, a tua casa não está. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus: se você levar Jesus até lá, perseverar, não desistir, batalhar, Jesus, ele vai libertar. Jesus, ele vai restaurar. Glória a Deus. Você sabia que a minha família e tua família está na nossa dependência? Porque Deus escolheu eu e você para batalhar e para guerrear para a nossa família. É verdade. Então, a Bíblia diz que aquele homem, depois que ele foi curado, ele entra no templo para adorar o Senhor. Vamos. É interessante que quando aquele homem foi curado, ele foi louvar o Senhor, ele foi adorar o Senhor, ele entrou no templo para adorar, para glorificar. Sabe qual é o problema de muita gente? É porque quando está com a enfermidade, está na casa do Senhor. Quando as portas estão fechadas, está na casa do Senhor. Quando está precisando de libertação, está na casa do Senhor. Quando está precisando de um milagre, está na casa do Senhor. Quando as coisas estão difíceis, está na casa do Senhor. Mas quando Deus começa a curar, mas quando Deus começa a libertar, mas quando Deus começa a restaurar,
Mas quando Deus começa a mudar, abrir as portas, restaurar, ele deixa a casa do Senhor. Ele deixa de adorar o Senhor. Ele se esqueceu o que foi que Deus fez. Ele esqueceu o que foi que Deus fez na vida dele. Você se lembra que a sogra, aleluia, de Pedro, aleluia, ela estava enferma. Jesus foi até lá e Jesus curou. E quando Jesus curou, a Bíblia diz que ela se levanta e vai servir ao Mestre. Ela vai servir ao Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, ele quer nos abençoar. Porque Deus, ele quer nos restaurar. Porque Deus quer dar o melhor para nós, aleluia. Mas o desejo de Deus é que nós não venhamos se apegar à bênção, mas que nós venhamos se apegar ao abençoador. O desejo de Deus, aleluia, é que nós não venhamos se apegar à bênção. A bênção é maravilhoso, a bênção é bom. Quem não quer a bênção de Deus? Tudo que vem de Deus é bom, mas o principal que ele quer é que nós se apegue ao abençoador, que é Jesus Cristo de Nazaré. Tem pessoas, irmão, que só quer a bênção, mas não quer o abençoador. Tem pessoa que só quer o milagre, mas não quer o dono do milagre. Tem pessoa que só quer a cura, mas não quer o dono da cura. O próprio Jesus falou: vocês estão atrás de mim, aleluia, não é para me adorar, vocês estão atrás de mim por causa do pão. Agora você já pensou o tanto de pessoa que está atrás da bênção, mas não atrás do abençoador? O tanto de pessoa que está atrás do milagre, mas não está atrás do dono do milagre. Recebe a bênção, vai embora. Recebe o milagre, vai embora. Recebe a restauração, vai embora. Mas Deus, nesta noite, ele fala para mim e para você: eu vou restaurar, vou mudar, mas continua firme, me adorando, glorificando e louvando o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que adorar ele. Se ele abençoar, nós temos que adorar. Se ele não abençoar, nós temos também de adorar o nome de Deus. E a Bíblia diz, irmão, que quando ele recebe o milagre, ele vai louvar o Senhor. Ele entra na casa de Deus. Agora todo mundo olha para aquele homem que um dia estava prostrado, que um dia estava desprezado, que um dia estava rejeitado na porta do templo. Agora todo mundo olha para ele e vê o poder de Deus na vida dele. Agora todo mundo vê a restauração de Deus na vida daquele homem. Por quê? Porque ele aceitou Jesus entrar na vida dele. O segredo, irmão, é deixar Jesus entrar em toda a área da nossa vida. O segredo é deixar Jesus nos tratar. E o tratar de Jesus dói. E o mover de Jesus dói. Porque Jesus vai mexer em algo que faz tempo que está parado e necessita mexer. Porque quando Jesus ele entra na nossa vida, ele vai mexer no mais profundo, no mais íntimo. Ele quer tirar toda a sujeira da nossa vida que tem atrapalhado do nosso milagre, da nossa libertação. Então nesta noite, irmão, a palavra que eu quero trazer ao nosso coração, em nome de Jesus: deixa Jesus trabalhar na nossa vida, para o milagre acontecer. Seja dependente da graça de Deus, seja dependente do Espírito Santo, seja dependente da palavra, seja dependente do céu, seja dependente do céu de glória, em nome de Jesus. Queria que meus irmãos ficassem de pé para nós orar.